Mais outra aqui defendendo o chororô do Lucas Banzoli, né? É que é o grupinho do Lucas Banzoli, né? Bruno Lima, né? Olha só, o cara vai distorcer, vai destruir totalmente o celibato, cara. Visão dele, olha só, como a visão desse cara é carnal. Olá, amigos, todos na paz de Cristo. Espero que estejam todos bem. Eu acho que todo mundo já deve estar sabendo, nós tivemos o debate do Lucas Banzoli contra 25 católicos, né? Embora tinham 25 pessoas, acredito que havia alguns figurantes ali que, na verdade, o debate acho que se resumiu a 10 ou 11 ou 12 pessoas. E eu quero fazer aqui alguns comentários sobre o debate. Não vou fazer um react de cada parte, até porque eu acho que não tem muita coisa assim para reagir. Não tem, porque o Lembrando choro que é demais, dos né? 5 temas tratados no debate, apenas um não foi tratado aqui no nosso canal, que é a questão do celibato obrigatório. Os outros 4 temas nós já temos vídeos específicos, então eu não vou ser tão detalhista, né? Eu vou fazer um resumão mesmo do argumento e dos meus comentários. Mas enfim, minha impressão geral foi que o nível do debate foi bem ruim, assim, não por causa do Lucas, muito pelo contrário, mas sim por causa dos católicos, especialmente pela falta de educação É e a porque falta de civilidade. o seu professor, seu especialista não teve êxito, né? Igualzinho, ó. Mas ele foi educado? É fácil falar do cisco do oi do irmão, enquanto no seu tem uma trave atravessada, né? Mas vamos lá. De uns 3 ou 4 católicos que foram aqueles que tiveram uma participação muito maior, e eles pareciam ter como estratégia realmente não deixar o Lucas responder, né, não deixar ele falar, né, consumir todo o tempo falando por cima, não permitindo que ele respondesse. Teve um rapaz específico lá, que eu acho que era até um gêmeo, né? Tinham 2 gêmeos lá e teve um específico que ele ficava O falando. que bateu no cara é no Lucas Gonzalez igual o pandeiro apanhando no chão, samba, Não né? deixava falar. Enfim, é uma pessoa que assim nunca mais deveria ser convidada para nenhum debate, porque ele deu uma demonstração de uma falta de civilidade e educação enorme. Mas isso eu acho que foi uma coisa muito boa para nós, protestantes, porque quem assistiu os 2 debates, quem assistiu o debate do Ariel contra os 25 evangélicos... Vocês venceram o debate. Todos os debates contra o protestante católico, vocês são os vitoriosos. Você venceu o debate. Não, isso é bom para nós. É bom mesmo para nós, mesmo para vocês ver que vocês são mentirosos. Para mostrar também para católicos estudar mesmo a doutrina da igreja e refutar vocês, porque tem como refutar vocês, porque vocês não são um gênio, porque vocês não são um mestre, porque vocês não são uma coluna que sustenta a verdade. Vocês são mentirosos, vocês são acusadores e vocês não provam nada. Vocês pegam a patrística, faz aquele esgoto, pega a história da igreja, desmente, escritura, mutila. É bom mesmo. E você é mais um mentiroso que não prova nada. Debates. Quem assistiu o debate do Ariel contra os 25 evangélicos e esse do Lucas vai perceber que houve sim uma diferença enorme de Há um comportamento. debate também que, pelo amor de Deus, os evangélicos nem sempre fizeram, interromperam ou algo do tipo, mas no geral não dá para comparar os dois. Quem assistiu os 2 debates vai ver que os evangélicos foram muito mais são os melhores, né? Assim, foram menos agressivos. Em mentir, né? E os católicos aqui, inclusive, eles tiveram uma atitude que eu considero extremamente desonesta, que a gente vê em alguns debates desse tipo, que é essa atitude de consumir todo o tempo de fala, aí quando o Lucas ia falar, eles levantavam a bandeira para interrompê-lo. Felizmente o Redcast teve aí alguma hombridade, né, de ali permitir que o Lucas, após isso, conseguisse comentar o que seria falado, porque senão ele não teria praticamente tempo nenhum de fala. Só eu pegar o vídeo aqui e mostrar para ver se é isso mesmo que ele tá falando. Olha, eles mentem para vocês, ó, amigo. Felizmente. Na cara de pau, pô. O Lucas Banzoli, ele chorou o debate todo. Ah, mas o Lucas Banzoli não entrou na fala? Entrou. Você pode ver para você ver. No espectro, por quê? Não tem argumento. O celibato tem como provar. Em 1 Timóteo 3, do 1,14, Timóteo 3,8 ali, o sacerdote era casado com Vicente, prova com Vicente. Mas a igreja vai desenvolvendo através da tradição. Realmente, como diz Paulo, é melhor ser como eu, solteiro. A igreja vai pensando, a igreja vai analisando. É bom mesmo o sacerdote ser como Cristo. Para não ter o quê? Para ter um respaldo realmente só com o magistério.
Pedro, sempre você pega Eusébio de Cesareia, você pega vários, como por exemplo aqui, que eu acabei de fazer o vídeo aqui, ó, Clemente de Alexandria, vai explicando, pô, como Pedro vivia com sua esposa. Aí o cara, o gênio da apologética, o Pelé da apologética, vai distorcer tudo isso aí, porque eles são carnais, porque eles não entendem isso. Para os caras, a vida de Pedro é só ficar fazendo sexo, é lua de mel, esquece a missão. Ele não teria praticamente tempo nenhum de fala. Recentemente no Spectrum, por exemplo, teve um debate do Kim Kataguiri contra os trabalhistas que eu assisti. Pelo amor de Deus, cara, vamos logo pro... E isso ficou muito claro nesse debate. Porque uma das coisas que me chamou mais atenção, e na minha opinião foi o ponto baixo dos católicos, foi justamente a incapacidade de eles condenarem o ensino do Papa Leão X. O Papa Leão X, naquela bula, de fato, ele afirmou de forma clara, cristalina, que era parte da fé católica, era parte da tradição da igreja, que é vontade do Espírito Santo queimar hereges na fogueira, condenando assim a tese de Lutero, que era a tese... Aí você tem que ver o contexto da época, cara. É só, você tem que falar sobre o debate, você está colocando outras coisas que não tem nada a ver. E viu como o protestante ele é? Por isso que os católicos não deixou o Lucas falar, porque se o Lucas fosse falar, por exemplo, o tema é celibato. Por exemplo, quando ele debateu com o Ariel, o tema era transubstanciação. O cara vai colocando batismo, vai colocando várias coisas, vai fazendo aquela bola de neve, aí não dá tempo, porque ele está acostumado com um debate de 10 minutos para falar tudo que ele quer, jogar aquele esgoto, aquele tudo escritinho, porque ele não tem coragem de abrir a Bíblia, provar de Bíblia, que não tem como, para fazer sua lavagem. E para o povo burro, Oséias 4,6, que se perde por falta de conhecimento, entender, não, Lucas Manzoli citou mais versículo bíblico, o cara é um gênio. O Leão, Papa Leão X, condenou a fogueira os hereges. Por quê? Você tem que ver o contexto da época. O Império Romano martirizava os cristãos. Contexto da época. Hoje não se faz mais isso. Etc, etc. Ô Bruno, pelo amor de Deus, cara, seus vídeos, pelo amor de Deus, cara. Você se acha um gênio, cara. Sim, a tese de Lutero, que era a tese contrária, que não era a vontade do Espírito Santo queimar hereges na fogueira. E Martinho Lutero, ele merecia ser queimado mesmo, é um herege mesmo aí, ó. Graças a Lutero, graças à heresia dele aí, ó. Tá você. Tá mais de 60 mil denominações. Tá certo então, cara. Eles revezaram, assim, eles tentaram ali... Por que o pescoço de Lutero não rolou? Porque ele teve apoio dos príncipes da época que queria derrubar a igreja, que são os hereges. Teve até alguns ali que eu acho que eram pessoas mais conscientes que... Vamos pular um pouquinho aqui, porque ele está falando muita besteira. Ele está afirmando um ensinamento que você tem de séculos da Igreja Católica. Você tem esse ensinamento no Concílio de Latrão II, no Concílio de Latrão III, no Concílio de Latrão IV, no Papa Inocêncio III, no Papa Lúcio II ou Lúcio III, se eu não me engano. Esses papas todos... Lê a encíclica e a visão desses concílios. Para você entender o que significado o celibato. Como vai desenvolvendo. Claro que ele não vai provar, né? Claro, se ele mostrar para você, você vai ver que ele está mentindo. Olha só. Não vou nem reagir todo o vídeo hoje, porque eu não tenho tempo. Como sempre, né? Infelizmente. Como Paulo disse, é melhor ser solteiro, para ter compromisso com as coisas do Senhor. Né? Infelizmente, sou casado, eu tenho compromisso com a minha esposa, compromisso de trazer o sustento para minha casa, porque não vai cair nada do céu. Não vou ganhar dinheiro também na internet, igual esses caras ganhando dinheiro igual água nesses debates mentirosos, né? É só. O celibato sacerdotal na Igreja Católica não foi definida por um único concílio. Olha só. Aqui já cai por terra, só o pensamento não foi definido por um concílio, né?
mas consolidado ao longo do século. No entretanto, o cursilho de Elvira, por volta do século III, 305 e 306, é reconhecido como o primeiro a emitir cânones disciplinares, exigindo que bispos, padres, diáconos vivessem em celibato continência. São Pedro era casado? Era, mas ele vivia celibatário, continência, como diz aqui São Clemente de Alexandria. Como São Pedro vivia aqui, ó, vida castra com sua esposa, que foi martirizada, tal, etc. Ó. Continência, ó. Clemente falando, ó. Junto com outros padres da igreja, como Eusébio de Cesareia e Epifano, reforça a tradição de que, embora Pedro e outros apóstolos fossem casados, antes, como o Diácono Filipe tinha 4 filhas, tal, etc., antes de seguir Jesus, eles renunciaram à vida conjugal, ó. Mas era casado, ao chamado apostólico, vivendo em continência, celibato. É isso que os caras não entendem. É isso que esses doutores, especialistas protestantes, negam. Claro, pô. São carnais, pô, não entende. Só vai entender quem é celibatário. Só vai entender quem vive isso aí, pô. Por quê? Olha só, Cristo casou não. Paulo casou não. Porque o sacerdote, ele persona aqui, se ele quer viver, 1 Coríntios 2, seja imitador com o imitador de Cristo. Como Cristo. Mateus 22, 30. Na ressurreição, os maridos não terão mulher, nem mulheres terão marido. Serão idênticos ou igual aos anjos do céu. Apocalipse 14, 4. Os virgens acompanham o Cordeiro de Deus onde é que vai. Olha só, cara. Claro que ele não vai apresentar versículo bíblico. Porque se ele apresentar, contradiz o que ele está falando aí. Apocalipse 14, ó. 4, ó. Estes são quem? Estes que não se contaminaram com mulher. Quem são esses que se resguardaram? Esses que viveram a vida castra. Esses que se fizeram eunuco. Mateus 19, 12. Como São Paulo. Como os bispos. Como, por exemplo, São Ciro de Jerusalém, celibato. Santo Agostinho, celibato. São Jerônimo, celibato. Você pode pegar aí a porrada de padre aí, celibato. São Lino, celibato. Os papas que sucedeu São Pedro ali, os 10, são todos celibato. Ali você tem que entender o contexto da época ali. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. São eles que acompanham o cordeiro por onde quer que vá. São que, o Bruno Lima? Virgens. Que se fizeram o quê? Eunuco. Que se fizeram o quê? Celibato. Foram resgatados dentre os homens. Olha só. Como primícia. Olha só. Os virgens são como as primícias do Cordeiro de Deus. Oferecido a Deus ao Cordeiro. Ó. Olha só. O sacerdote, ele oferece a sua virgindade a Jesus Cristo. Em sua boca não achou mentiras, pois são irrepreensíveis. Nossa, cara. Estou citando a Escritura. Vamos aqui no cursilho, né? Que estão pontos principais do celibato, né? O cursilho de Elvira, entre 35 e 36, o cano 33, desde o cursilho regional na Espanha, proibiu a clérigos casados, bispos, presbíteros e diáconos de terem relação sexual com sua esposa, exigindo a continência, ou seja, que deixasse o uso do matrimônio. Olha só, cara, o cursilho, né? Outros cursilhos, ó. Vários cursilhos regionais, até chegar até hoje, cara. Isso aqui não é distorção. Você vai entendendo como a igreja vai desenvolvendo. Aí o especialista aí fala tudo errado. Vários cursilhos regionais no Ocidente, como os da
Cartago, Gala e Itália. Seguiram essa prática no século seguinte, impondo ao celibato a sua diocese. Ó. Cursilho de Latrão fala também. Ó. Ano 13, eu acho. 11, 12, século 12, eu acho. Por aí. Cursilho, ou segundo Cursilho de Latrão, é isso mesmo, ó, 1139. Frequentemente apontando como momento que a igreja, de forma mais geral, condenando o casamento e o concluindo os concubinato, né, difícil falar esse nome, de padres, consolidado obrigatória do celibato para o clero, etc. A tradição apostólica estudos recentes, como menciona pelo padre Christian Cochini, surge que, embora a lei tenha sido formulada mais tarde, ainda de continência do clero romanista, a época apostólica, histórica, tal, etc. Tem muita coisa aqui para você entender, certo? Ó, sim, a igreja greco-católica melquita está em plena comunhão com o papado de Roma, que os padres são casados. Você está entendendo? Sendo uma das 23 igrejas católicas orientais sui iuris autônomas, né? Nela é permitido que um homem casado seja ordenado padre, uma tradição bizantina, mantido embora bispo deve ser celibatários. Os pontos principais sobre a igreja melquita: comunhão com Roma, reconhece a autoridade do Papa, incluindo a influibilidade papal, mantendo, contudo, a sua própria liturgia e tradição bizantina. Padres casados: a disciplina oriental permite, a igreja melquita tem esse respaldo, mas está em comunhão com o bispo de Roma. Então, a igreja ela não proíbe você, cara. É um voto de castidade, você faz, pô. É dar a vida pelo reino de Deus. Como Paulo diz, quero que seja como eu. É muito melhor para se dedicar à obra. 1 Coríntios, se você preferir, 7, 33 e 34. Ou 1 Coríntios 7, 7 e 8. Se o cara ele consegue, como Paulo fala ali, mas se não consegue manter a continência, é bom se casar. Mas se você consegue manter a continência, não ser celibato, o cara vai se tornar padre, cara. Para o cara se tornar padre, ele passa por um processo longo, cara. No seminário. Para ter esse chamado. Para fazer essa vocação. Para se consagrar no celibato. Claro que o cara não entende, pô. É mais um fanfarrão, pô. Você pode citar história, você pode citar o que for, cara. Interpreta do jeito que você quiser, pô. Mas a Bíblia não deixa brecha nenhuma. Vemos aqui em 1 Timóteo 3, 1, vemos padres casados, só com uma esposa. E vemos aqui igrejas que a igreja autorizou. A melquita ali, por exemplo. E tem umas que vivem o celibatário. A igreja católica apostólica romana. A melquita tem comunhão com a Roma. Com o bispo de Roma. Os bispos são casados. Os padres são casados. Quem quiser, compreenda, pô. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto e tô cansado da resposta desses caras. Misericórdia, pô. Só para finalizar aqui, ó. 1 Coríntios 7 é um texto muito lindo que acaba com qualquer argumento desses hereges, ó, que gostam de usar a história, né? E não prova nada de Bíblia. Aqui, ó.
32, ó, 7:32. Quero ver-vos livres de toda a preocupações. Olha só. Paulo fala, eu quero que você vive livres de toda preocupações. O solteiro cuida das coisas. O solteiro cuida das coisas do Senhor. De como agradar o Senhor. São os padres. Como eles agradam, como os padres agradam o Senhor. Não se casando, vivendo uma vida igual a ele. Imitação 1 Coríntios 2. Outro item, os casados preocupam-se com as coisas do casado, as coisas do mundo, procurando agradar a Deus. A igreja aí, tem uma igreja aí que, se a autonomia católica renovada, também os padres casam, pô. Mas essa aí não está em comunhão com o bispo de Roma, né? Simples, pô. Eu beijo a palavra porque eu amo a palavra. Eu não perturbo, eu não destruo, eu não ganho dinheiro em cima da palavra. Infelizmente, é para salvar almas. Salve Maria. A resposta é mais um protestante, né?